É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde nas suas finanças, nos seus relacionamentos e também aí no seu espaço físico. Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária com uma convidada muito especial. Olá, Grazi. Olá, Nath. Oi, Nath. Ioná, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar, a casa é sua. Quero agradecer por ter aceito o convite e fique à vontade. Eu sou Ioná Varela, sou fisioterapeuta há mais de 15 anos. E desde quando eu entrei na faculdade, eu entrei com foco para ajudar pessoas. Então eu falei, a minha missão de vida seria ajudar pessoas, independente de qual seja elas. Né? E há 15 anos eu lido com mulheres com distúrbios uroginecológicos, independente do que seja. Nós estamos falando de incontinência, mas existem outros distúrbios que várias mulheres têm. Né? Então, eu me especializei nessa área, até mesmo por conta lá atrás. Então, que nem você fala, sua maior dor, né? Quando a gente fala de dor, né? E eu me remeto a lá na infância. Então, quando eu era criança, eu já via as minhas tias, família, as mulheres da minha família, elas lidavam com essa dor da perda da incontinência, ou da bexiga caída. Não sei se vocês já ouviram falar. A mulher falar assim, eu tô com a bexiga caída, tem que sair correndo no banheiro. Então, quando criança, no meio de festas, eu já tinha que conviver com as minhas tias, tendo que sair correndo. Eu lembro até de um fato que, quando criança lá, a gente brincando, aquela coisa de criança, uma tia escorreu o xixi para a perna dela. Eu não me recordo quantos anos ela tinha, mas não era tão velha. E eu, criança, dando risada. As crianças começaram a rir, porque como assim, né? É uma tia perdendo xixi, parece criança perder xixi. Uhum. Né? E aquilo ficou gravado na minha mente. E desde então foi passando-se os anos. Quando eu decidi fazer fisioterapia, no primeiro ano de fisioterapia, eu já tive a matéria, né, de distúrbio uroginecológico, da saúde da mulher, e ali eu percebi, eu falei, aqui, esse é o ponto que eu tenho que trabalhar. Então, a dor que eu tive é só da questão de ver a família, que a maioria das mulheres da minha família tem distúrbio uroginecológico, ou tiveram. E eu falei assim, eu não quero isso para mim. Né? Então eu comecei a me tratar antes de ter. Então desde os 22 anos, que é quando eu tive a primeira aula de prevenção na saúde feminina, conhecendo toda a parte da região pélvica, de músculo, e de entender o quanto é importante prevenir, eu já comecei a prevenindo. E assim fui passando os conhecimentos para a família para tratar. Mas no começo não era o que eu pretendia fazer na faculdade. No começo eu estava somente cuidando dessa parte, vendo essa parte da saúde feminina devido à família. Eu falei, eu não quero ter para mim, então deixa eu cuidar. Então, né, Deus me levou para caminhos diferentes. Mas quando eu saí do hospital, montei a minha clínica, voltaram-se tudo. A maioria das mulheres ia me procurando com vários distúrbios. E uma foi passando para outra. Aquilo ali dá certo, aquilo ali dá certo. E foi indo, a gente cada vez vai aumentando e a gente foi aplicando. Foi meio né? que automático. Foi meio que... parece que é um imã. As pessoas com esse problema chegarem até mim. E, Ana, você acha que esse problema feminino, né, que é muito mais comum nas mulheres, ele está diretamente relacionado ao número de gestações ou à morfologia do corpo feminino? Existe sim casos que é devido à questão da gestação, devido à questão de parto, devido a questões de aumento de peso, influencia sim, mas a genética é a que mais influencia.
Tá? Então, às vezes, olha só, eu tive um ganho de peso na minha gestação de 30 quilos. Nossa. E eu não tive uma perda de xixi. Então, e a minha genética é de ter, né? Minha família inteira. Eu listei aqui alguns itens, né, que causam. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre cada um deles. Infecções urinárias recorrentes, a idade, né? Normalmente em mulheres acima de 45, 50 anos. Sim. Fatores genéticos, a famosa bexiga caída, sobrepeso, menopausa, o hábito de urinar à noite. Eu quero que você fale bastante sobre isso, por favor. Noctúria. Constipação, uma história de constipação. Cafeína, o uso excessivo de cafeína. Segurar xixi, a gente vê bastante pessoal falar, né? Mas não sei se influencia. Aí aqui tá assim, eu até coloquei mitos e verdades. Eu quero que você fale pra gente quais são os mitos e quais são as verdades dentro disso. Segurar o xixi, água com limão de jejum. Eu vi um vídeo falando sobre isso, que alimentos cítricos agridem essa região. Aí agridem, tá. Então, teve o vídeo que eu vi, ele falava que mulheres que estavam com incontinência tinham o hábito de tomar água com limão em jejum. E foi suspender esse hábito, a incontinência melhorou. Então, eu queria que você falasse também. Vamos lá no comecinho, então, das causas, né? Só terminando essa questão dos partos, então, se você fizer um preparo melhor dessa região pélvica, independente do aumento do peso, as pessoas têm mania de falar assim, é normal gestante perder xixi. Gente, não é normal em momento nenhum perder xixi, ter escape de xixi. Nunca vai ser normal. Independente, mas tá gestante, diminui o espaço, a bexiga diminui o armazenamento. É normal ter perda? Não, é normal você ir várias vezes no banheiro. Porque aí você tem que eliminar aquele xixi, porque não está conseguindo, não tem a mesma capacidade de armazenamento. Mas o perder xixi quer dizer que você não está com a sua musculatura preparada. Para o controle. Para o controle. O controle de segurar o seu xixi, né? Até mesmo porque a gente não precisa pensar em segurar o xixi. Essa musculatura tem que ser automático. A partir do momento que você está tendo que pensar para segurar o xixi, já liga o alerta. Independente se você tem escape ou não. E quando espirra, tosse, que às vezes acaba saindo? Que geralmente já é um sinal também? É um sinal. Já é chamada de incontinência urinária por esforço, desculpa. Por esforço. Você exerceu alguma pressão naquela região intraabdominal que empurrou a sua bexiga para baixo, acontece o escape. Mas aí esse mesmo esforço, porque eu vi também falando sobre o esforço que você faz, às vezes, carregando mercado, né? Crossfit, Crossfit, diz que é muito recorrente. É incontinência. Eu publiquei até um vídeo de uma mulher fazendo um agachamento. Lógico, ali ela está extremamente um peso excessivo, mas não quer dizer que tem que perder xixi nisso. Por isso que a maioria das mulheres, elas vão procurar ajuda quando elas já não têm mais jeito. Quando já está escapando muito. Porque começa a achar esses pequenos sinais que eu trouxe como normal. Pinguinhos. Os pinguinhos começam ali com absorvente, aquele diário. As pessoas acham que é normal. Ter aquela perdinha, que eu tossi. Não é normal, gente. Não é normal. Eu fazia jump. E eu fazia jump com esse protetor diário. Porque toda vez na impulsão eu perdia. Aí eu fiz uma cirurgia, eu não sei se você já viu, eu retirei um câncer no colo do útero. Você e eu retirei... Não, mas eu retirei útero, ovário, trompa. E depois que eu fiz a cirurgia, parou. Você acredita que esses órgãos pesavam e isso causava e tirou? Sim, porque tem o peso. O que acontece? Nós temos a musculatura que segura esses órgãos. Então essa musculatura que segura, essa musculatura do assoalho pélvico, ela que segura esses órgãos, quando você está pulando ou fazendo uma pressão, essa musculatura, quando ela não tem a sustentação, quando ela não tem a força, porque imagina, esse músculo você não vê e você não sente se você não tiver um controle dele, se você não tiver uma percepção corporal interna. Então é como se fosse um braço. O braço, se você não fizer um exercício, ele vai enfraquecendo. E essa musculatura mais ainda. Porque o braço, você ainda utiliza ele para fazer alguma atividade diária.
Por exemplo, vai segurar uma sacolinha de mercado, vai carregar. Então, de alguma forma, está executando algum movimento nele e ele consegue, pelo menos, manter uma força. Esse interno, não. A mulher não sabe reconhecer ele. Ele só é utilizado para sustentar. Ele só sustenta. Você não fortalece, você não mantém as fibras dele. Quando você exerce essa pressão, essa força para baixo, essa musculatura não sustenta. Quando você fez a retirada desses órgãos, diminuiu a carga para que esse músculo sustente ela. Mas ainda está a bexiga. Você ainda pode ter um prolapso, porque pode sair, porque o prolapso é uma das causas, talvez não foi citada aí, mas é uma das causas que a maioria das mulheres que têm incontinência, elas têm. Já ouviu falar que o útero saiu para fora, que tem uma bolinha na vagina ali, que a pessoa sente? A bexiga caída é um tipo de prolapso. A bexiga caída, a musculatura não sustenta, e esses órgãos, eles começam a descer. Então, imagina, aquela musculatura que está sustentando, ela começa a ficar flácida, como um elástico que não volta para o seu estado normal. Aí esses órgãos, eles vão descendo. Então, a musculatura você tem, você não retirou a sua musculatura, porque não tem como, certo? Então, você ainda tem o esfíncter, você ainda tem a bexiga. Mas tá Então, enfraquecida. Mulheres que fazem quimioterapia, que faz a questão tem uma questão do hormonal, que utiliza um hormônio para quando tem câncer. Eu não precisei de nada. Nada disso, Eu só ainda fiz bem, a mas cirurgia. existe, que aí mexe muito com a questão hormonal. Você utiliza algum tipo de hormônio? Nada. Eu só fiz a cirurgia. Nem para repor o que retirou o ovário? Eu tenho um ovário você direito, tem eu um. tenho. Entendi. Então, você ainda também pode ter prolapso. Mas o que parou da sua perda foi isso, diminuiu o peso do seu assoalho pélvico, a sua musculatura está conseguindo sustentar, mas não quer dizer que não precise fortalecer. É como se fosse um braço, como se fosse uma perna, é a sua musculatura interna, que a maioria das mulheres não vê, a maioria das mulheres não cuida. Sabe quando que elas vão cuidar? Quando alguém vê. Enquanto elas estão vendo, trocando absorvente, trocando aqueles absorventes diários que seja, ninguém tá vendo, não tá aparecendo na roupa. Elas conseguem ficar. Então elas vergonha, né, de procurar, Mas mas até de procurar ajuda mesmo, chegar na pessoa, né? Eu acho que é por achar normal, não é? Existem duas situações. Nós temos várias gerações, né? Uma geração que nem a nossa, ela tá tendo muitos conhecimentos. Ela tá tendo um mundo de informações e a mulher, ela está conseguindo se posicionar. Então, ela tem menos vergonha e hoje em dia o que atrapalha elas são mais a correria do dia a dia, deixando para se cuidar e deixando para depois. Mas nós temos um público que é um público que mais hoje em dia me procura até, que são as mulheres que até já fizeram cirurgia e voltaram a ter incontinência urinária. Esse público, eles morrem de vergonha. Eles têm uma vergonha que não conseguem, eles têm vergonha de procurar um fisioterapeuta e falar sobre isso. Só vão procurar nesse momento. Eu já não convivo mais com meus netos no parquinho, porque não tem um banheiro público perto e escapa xixi, eu não consigo segurar. Eu tô pegando, às vezes é o pai, algum idoso que tá acamado, eu perco xixi. Eu não saio mais com meus amigos. Idosos que têm os amigos que fazem. Engraçado, tinha uma senhora chamada Maria, é minha paciente. Ela falou, Ioná, eu não tô indo mais para o jogo de truco. Eles faziam toda quinta-feira um joguinho, tomavam um vinho, e ela tinha vergonha. Amigos de anos, que poderia chegar e falar assim, eu tô com esse problema. Para nós aqui, falar isso é muito tranquilo. Mas para ela, 73 anos, para essa geração, é um tabu. Como assim olhar para o seu corpo? Como assim olhar para a sua região genital? Para eles é um absurdo. E procurar ajuda, sabe quando que vão procurar? Quando já estão sangrando às vezes. Porque o útero às vezes sai, faz aquele prolapso, elas têm incontinência que escorre e não tem mais jeito. Aí procura um médico e tem que fazer a cirurgia. Então existem várias gerações. A nossa consegue se olhar melhor.
consegue ter, mas isso daí, o que mais atrapalha as mulheres ainda continua sendo a vergonha. E a correria de deixar de se ver, né? Sim. Deixar para depois. Depois eu me vejo, depois eu faço. Tá segurando, ninguém tá vendo. E essas pessoas, né, que têm vergonha, assim, o que você diria para elas já começarem a fazer para se ajudarem? Ou uma prevenção, ou alguma coisa que elas poderiam se ajudar antes de procurar esse tratamento? Primeira coisa, a gente tem uma extrema responsabilidade com o público que a gente está falando, né? Então, eu costumo dizer, os seus exames têm que estar em dia. E no seu médico, fazer os seus exames de rotina. Estando tudo em dia com seus exames de rotina, o primeiro passo, a maioria dos médicos, eles não ficam indicando isso, sabe? Porque muitos, infelizmente, acham, isso daí é por conta da idade, né? E não é legal, mas as pessoas têm que viver. Então, enquanto tiver... Independente da idade, né? Independente da idade, né? Então, quando você está idoso, você quer curtir seu neto, você quer ir onde você quiser ir. Se quiser ficar em casa também, tudo bem, mas não ter esse desconforto, né? Que não é só o escorrer o xixi, é o desconforto de várias outras questões de troca de roupa, assim vai. Então, para essas mulheres que ainda têm vergonha, o primeiro passo é estar na sua casa e pensar, se autoavaliar, ver. Agora vamos para o momento merchan. Vim falar aqui sobre o nosso patrocinador CH Móveis Planejados. Carlos Henrique entrega os móveis artesanais na medida certa do que você precisa. Armários funcionais, móveis de qualidade. Eles entregam aqui na região, Pouso Alegre e até São Paulo. Vamos falar também sobre, lembra das páginas amarelas, onde a gente ficava procurando tudo que a gente precisava, nossas necessidades? Imagina você, mulher, precisando de um encanador. O app daqui te ajuda a encontrar essa indicação. E também outras indicações que vocês precisarem. Tudo está lá no app daqui. Aliás, na palma da sua mão. E agora nós vamos voltar para o nosso bate-papo. Tô perdendo xixi? Qual é o momento que eu perco o xixi? Qual é a quantidade que eu perco desse xixi? O que eu fiz para perder esse xixi? Avaliar a sua região genital. E a frequência também, né? Frequência também. Quantas vezes no dia, né? E outra, avaliar a sua região genital, né? Sentir. Eu peguei uma que estava com prolapso grau 4. Prolapso é aquela queda do órgão que a pessoa já sente até na hora de fazer a asepsia, de limpar a sua região genital, ela sente o órgão ali, né? Então sai para fora mesmo. É sério. E ela falou que o médico nunca falou nada. E isso a gente vê muito, por incrível que pareça. Então, sente a sua região genital, veja ela. Sabia que a maioria das mulheres nunca ficaram prestando atenção na sua região genital? É um tabu se olhar. As mulheres foram criadas para não se tocarem. As mulheres foram criadas para não se olharem. Elas foram criadas somente para se doar para algo, né? Então, elas têm tempo para todo mundo, mas nunca tiram tempo para elas. E isso é uma das dicas que quem tem vergonha entender. Quando elas pararem e começarem a se autoavaliar, perceber o seu corpo, tô perdendo, não tô? E o principal é não esperar perder, porque ninguém precisa perder xixi para poder prevenir. Porque a questão, quando você trabalha essa questão do assoalho pélvico, dessa região genital da feminina, nós não estamos falando só de uma perda de xixi. Nós estamos falando de serotonina, que são os hormônios da felicidade. Nós estamos falando de um ato que você, a partir do momento que você começa a se olhar, você você consegue falar melhor até sobre esse assunto, passa a se olhar, o seu corpo já começa a entender que você está se cuidando. Ele também vai te dar respostas diferentes. Ele também vai fazer com que esses hormônios fluem melhor. Porque uma das questões de qualquer tipo de distúrbio uroginecológico também, eu não sei se está nessa lista, hormonal, a questão hormonal. Nós somos por hormônio. E aí dentro dessa questão da vergonha, da timidez, de procurar um médico, que também é um ato difícil, né?
Como que seria esse tratamento preventivo? Aí eu estou falando do ponto de vista da fisioterapia. A pessoa não precisa chegar a ponto de procurar um médico, chegar a ponto de precisar passar por uma cirurgia. Como que seria isso? O que você indica? Vou procurar um fisioterapeuta? Como que é feito esse tratamento? Vamos lá, a pessoa, ela nunca pode deixar de procurar um médico. Porque nós temos que fazer os nossos exames anuais. Ponto, não tem como, né? Procurou um médico, tá tudo certinho, mas eu gostaria de estar cuidando dessa região, ou estou tendo pinguinhos, né? Ou estou tendo apenas escapes pequenos no tossir, espirrar, dar risada, achando que é normal. Não é normal. O que a pessoa pode fazer? A primeira coisa, ela tem que fazer um teste dessa musculatura. Ela consegue fazer o teste. O teste que eu ensino para essas mulheres, por exemplo, um deles, você sentar no vaso, quando você for fazer o seu xixi, você trava ele e Depois libera. de começar? Depois que começar. Só que esse teste, ele tem que ser muito bem executado, porque não é uma coisa que você deve ficar fazendo. Você falou a respeito de segurar o xixi, né? Não pode ficar segurando o xixi por muito tempo. Tá? Porque também força essa musculatura e acaba esse músculo cedendo. Mas no teste, o teste ele é feito uma vez só. Então não pode ficar fazendo o travar xixi. Vou fazer xixi e vou travar. Não pode, porque é maléfico também. Tá? Então não pode, é somente para testar. Então você vai lá, travou seu xixi e soltou normal, com o mesmo jato, com a mesma potência de fluxo, com a mesma velocidade de fluxo e a mesma quantidade. Porque tem mulheres que, ao travar, depois elas não conseguem fazer de novo o xixi. Isso já é um indicativo. Isso já é um indicativo que essa musculatura está precisando de cuidados, independente se ela tem perda ou não. E eu costumo dizer, 100% das mulheres a partir dos 25 anos, já deveriam estar prevenindo qualquer tipo de distúrbio uroginecológico. Independente. Teve uma vida sexual ativa. Era a minha próxima pergunta. Pode. O quanto isso influencia nessa intimidade? Altera alguma coisa? Eu gosto de separar algumas coisas. Por questões de tabu, existem mulheres que elas acham que tudo é envolvimento com o sexo, tá? Eu, por exemplo, no método que eu trabalho, em momento nenhum é levado para o sexo. Só que nós sabemos que isso é extremamente fundamental para as mulheres ativas, o sexo. E nós precisamos dessa musculatura. Para as mulheres que têm essa vida sexual ativa, simplesmente a gente tem exercícios que fazem durante o ato, né? Então ajuda muito no libido, ajuda muito na lubrificação. Esses exercícios que nós desenvolvemos, que a pessoa faz em casa, tranquila, simples, você consegue ver uma melhora acentuada em todas as questões. Para as mulheres que estão ativas sexualmente, elas amam, porque tem exercícios que fazem durante esse ato. Mas não quer dizer que você precise estar tendo uma vida ativa para cuidar dessa parte de distúrbio uroginecológico. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mas aí dentro lá da clínica, quando a pessoa chega com esse problema e tudo, ela vai passar por um tratamento, um exercício, eles são feitos lá, você orienta para fazer em casa. Pergunto assim, porque foi bom vocês terem tocado nesse assunto, né? Além do tabu que existe por trás disso, você tem um ambiente da clínica que tem outras pessoas, normalmente clínica de fisioterapia assim, né? Pessoas na mesma sala. Como que eu vou fazer o exercício? Como eu vou tocar nesse assunto? Quem procura Ioná com este problema? O que ela vai receber que ela pode ficar à vontade de dizer, olha, eu tô com escape, você me ajuda? Como que vai ser? Eu vou ficar na sala junto com todo mundo? Você vai ficar falando para mim, aperta aqui? Como que vai ser, né? Então, primeira coisa, quando o paciente chega na nossa clínica, hoje em dia eu não atendo mais no físico, né? Mas quando eu atendia no físico, o meu atendimento era totalmente individualizado. Porque essa mulher, ela tem que ter liberdade para conversar.
ela tem que ter liberdade para falar o porquê ocorreu aquilo. E são muitas histórias que a gente escuta dentro da cabine. Inclusive, abuso. O quanto isso influencia? Você sabia que muitas mulheres nem sabiam que estavam sendo abusadas e no meio, não vai ser eu que vou falar para elas assim, né? Mas a maioria faziam quando não gostariam, e isso daí influencia, porque às vezes aquela região íntima, ressecada, ela precisa relaxar. É das situações que essas mulheres, elas chegavam para mim, até hoje chega, porque eu dou uma mentoria individual, e elas falam. E aí o que acontece? Elas falavam para mim assim, muitas vezes saiu até sangue. Então, aquela musculatura, ela estava tensa. Então, teve rompimentos de fibra. O que é rompimento de fibra? É lesão. Lesionou aquela região. E cada vez que foi lesionando, cada vez vai enfraquecendo aquela musculatura e vai tendo vários distúrbios, levando a uma incontinência urinária. Então, a mulher, ela tem que ser atendida individual. Mas um dos motivos que eu transferi o meu método, antes na clínica, chamavam o flor de lótus. Tá? Hoje é força íntima. Por que desse nome? Flor de lótus, porque a flor de lótus, ela sai no meio de uma água sem oxigênio nenhum. E é uma flor resistente e linda. E que ela não precisa de mais nada, a não ser a força dela mesma. E quando eu olhava, eu coloquei esse nome Flor de Lótus, porque assim, quando eu iniciei na clínica e falei, agora eu vou atender essas mulheres, sabe? Quando você veste e fala assim, eu vou sair da respiratória, não tinha saído totalmente, mas eu vou iniciar com essas mulheres. Eu falei assim, eu preciso de um nome. Porque dava muito certo o jeito que eu caminhava com cada exercício, com cada execução, com cada momento de executar, da conversa de como seria, a avaliação, e dava muito certo. Eu falei assim, nossa, essas mulheres são tão resistentes em meio a tantas coisas que elas passam, porque tem muitas que fazem cirurgias, por exemplo, e que cortam, lesionam ligamentos, e que elas começam a ter incontinência também por conta disso. Então, elas são, muitas vezes, lesionadas de várias formas, abusadas de várias formas. Mas um abuso, olha, eu vou essa parte. O abuso que eu quis dizer, o abuso no passado. Vamos supor, um estrupo mesmo. Também pode ocorrer. Gente, vocês estão gostando? Tá legal até aqui? A gente vai parar. Tá. Finalizar aqui o primeiro bloco. Você gostou? Na próxima quinta, às 19 horas, estaremos aqui de novo, nesse mesmo lugar, para vocês ouvirem a Ana responder a pergunta da Carol. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino